Bom dia, meus irmãos. Eu me chamo Ítalo. Quem não me conhece, nós somos aqui a Igreja Batista Reformada de Pacajus. Nesse dia de pandemia, estamos fazendo as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Queridos, abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Nós estamos fazendo uma série de estudos no livro de Eclesiastes, Eclesiastes 3. Desta feita, nos deteremos dos versos 1 até o verso 8, certo? E se tiver alguma dúvida, você pergunta aí no chat. Talvez eu não vá responder na mesma hora. E dependendo da pergunta, talvez eu não responda. Mas faça a pergunta aí que a gente vê. Se for alguma coisa que contribua, nós falaremos. E pode ser sua dúvida, pode ser a de outros. Então, nós, assim, sanaremos essa dúvida, se possível. Eclesiastes 3, nós já caminhamos até aqui nesse livro tão belo e maravilhoso. Eclesiastes 3, do verso 1 até o verso 8. Eu lerei para os irmãos e depois a gente fala sobre o texto. Diz assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de aborrecer. Tempo de guerra e tempo de paz. Amém, meus irmãos? Curva a sua cabeça, onde você estiver nesse momento, e ore comigo. Curva a sua cabeça e vamos orar pedindo a Deus graça, sabedoria e iluminação do alto, para que possamos aprender da sua palavra e praticá-la. Oremos. Senhor Deus, Santo Deus, Eterno Pai, te louvamos, Senhor, por esse dia. Te louvamos pelo teu dia, o teu dia que o Senhor preparou antes mesmo da fundação do mundo, para que possássemos então te adorar em espírito e em verdade. Nos ajuda, Pai, a no dia de hoje estar com os nossos corações voltados a Ti, as nossas afeições voltadas ao Teu livro e o nosso amor voltado ao Teu Santo Filho Jesus Cristo. Que possamos assim fazer, Senhor, para a glória do Teu nome. Não nos deixa, Senhor, abandonar a Tua palavra em momento algum, e que possamos, de fato, Senhor, ser iluminados por Ti nesse momento e Te amar. Aplicar a Tua palavra em nossos corações e assim, Senhor, viver à luz da Sagrada Escritura. Nos ajuda, Senhor, a assim vivermos. É em nome do Teu Filho que nós choramos. Desde já te agradecemos. Amém. Queridos, você abriu aí em Eclesiastes 3. Nós já temos caminhado por esse texto por algum tempo já, e nós temos aprendido muito sobre ele. Você percebeu que, se você está acompanhando aqui os estudos em Eclesiastes, que Salomão sempre está falando da vida abaixo do sol. E a vida abaixo do sol sempre tem muitos pesares. É isso que Salomão quer nos ensinar. É isso que Salomão está ensinando. Só que no capítulo 2, no verso 24 a 26, nós percebemos domingo passado que Salomão não olha tanto assim debaixo do sol, mas ele já redefine o próprio trabalho dele como dado pelo Senhor. A realidade ali é que ele começa não somente a olhar para debaixo do sol, mas começa a olhar as coisas acima do sol. E ele fala do trabalho, ele fala, o trabalho debaixo do sol é muito ruim. Mas ele chega numa conclusão, olhando para cima do sol, e diz, o trabalho é bom, foi Deus que deu, quem pode se alegrar nele se não for dado pelo Senhor? E aqui, nesse parágrafo, do verso 1 até o verso 8, nós temos o mesmo sentimento de Salomão, vivendo debaixo do sol, mas olhando acima, vivendo com essa mentalidade
de Deus reinando sobre tudo. E Salomão, diante desse texto, nos apresenta um Deus de fato soberano. E é interessante aqui que Salomão está fazendo. Esse texto é um texto coringa, né? Todo mundo usa esse texto para alguma coisa. Se você está na igreja há muito tempo, as pessoas usam esse texto quando vão se casar, quando alguém morre, né? Quando a pessoa passa no concurso, ela tem tempo para tudo. Eu passei um tempo estudando e tudo mais, e agora eu passei, graças a Deus, tem tempo para todas as coisas. É demitida, ou demitido, não tem tempo para todas as coisas, né? Eu aproveitei muito lá, agora foi a época mesmo de ser demitido. Então, é um texto coringa que todo mundo usa para todas as coisas, só que esse texto não fala somente a respeito dessa realidade do tempo. O que Salomão quer nos dizer nesse texto, é isso que nós vamos ver, é que o Deus, Senhor, Criador de todas as coisas, é Senhor do tempo. E ele determinou todas as coisas como ele quis. O texto não está dizendo que você vai fazer tudo o que você quer em algum tempo. O texto está dizendo que há tempo para todas as coisas, mas não para tudo que você quer. Por exemplo, imagine que você quer muito viajar e você vai ter um tempo que nós vamos viajar para todos os lugares que nós queremos ir. Nós vamos ler todos os livros que nós queremos ler, vai ter tempo para isso. O texto não está dizendo que você vai fazer tudo o que você quer. O texto está dizendo que há tempo para se fazer. Não tudo que você quer, mas o que Deus determinou que aconteça. Querido, esse texto é desafiador, porque esse parágrafo está mais para uma poesia. Está mais para uma poesia. E como nós sabemos, o caráter da poesia não é fazer sentido. O que é que a poesia está proposta? O que é que ela se propõe, a poesia? Rimar. A rimar, a ser bonito, ser bela aos ouvidos, ser gostoso de ouvir. Então, o que Salomão está preocupado aqui não é nem muito fazer sentido uma conclusão como outra, mas de rimar. Por isso que nós não entendemos, ele fala de planta e depois de matar e tudo mais. Nós vamos entender que há um certo sentido, mas devemos entender de tudo que isso aqui é uma poesia. É uma poesia. Veja, perceba, Salomão fala 14 vezes de tempo e separa essas 14 vezes colocando em blocos. Então, nós temos 7 frases aqui, mostrando a completude do tempo. Se vocês têm estudado Apocalipse com a gente, você percebeu que 7 é o número perfeito, que completa todas as coisas. Então, ele coloca 7 frases falando do tempo. Tempo no começo e tempo no fim. E sempre colocando os extremos em antagonismo com um com o outro. Por exemplo, ele fala de morte. O que é antagônico à morte? Vida. Então, ele sempre está fazendo isso. Vida, há tempo para viver, há tempo para morrer. Há tempo para plantar, há tempo para arrancar. Há tempo para edificar, há tempo para derrubar, para destruir. Há tempo de rir, há tempo de chorar. Então, perceba, 14 vezes há tempo, cada frase tem 2 há tempos, 7 frases com um tempo aí, mostrando sempre essa completude, que Deus determinou todas as coisas debaixo do sol. É essa a realidade desse texto, viu, queridos? O que Salomão quer dizer é isso. Deus determina tudo que ele quer. Tudo está determinado por ele debaixo do sol. Diante disso, queridos, diante desse Deus que determina os eventos que acontecem debaixo do sol, nós devemos ter 2 atitudes. Nós devemos ler esse texto, e não somente esse texto, mas viver a nossa vida com 2 atitudes de coração. A primeira dela é uma atitude de humildade. Se eu sei que Deus determinou todas as coisas, eu sei que Deus, de fato, controla todas as coisas, e o controle do destino não está na minha mão, que eu não sei o que acontecerá amanhã, que eu não sei o que acontecerá daqui a 10 minutos, 5, que eu não sei o que vai acontecer daqui a 1 segundo, o que pode vir a acontecer. Diante dessa realidade, o que nós devemos ter diante desse Deus é humildade. Saber que ele é Senhor do tempo, Senhor da história, Senhor da vida, que tudo ele faz como bem lhe agrada. Essa deve ser a nossa atitude diante desse texto. A segunda atitude que nós devemos ter diante desse texto é confiança. Se eu sei que esse Deus é que controla os eventos,
se eu sei que esse Deus que está movendo a história para o seu fim, que é a glorificação do seu Filho Jesus Cristo, se eu sei que esse Deus é que está regendo o mundo e tudo ele faz como lhe agrada, eu confio nesse Deus. Tudo que ele faz é muito bom. Nós temos a revelação por completo, nós temos Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu sei que esse Deus é que está fazendo a história, que está levando a história para o seu final, que está concluindo os eventos a qual ele mesmo propôs para fazer, se eu sou humilde para reconhecer isso, ao mesmo passo eu também tenho confiança, porque eu sei que esse Deus é um Deus bondoso e ele vai fazer todas as coisas da melhor maneira possível. Isso é difícil, muitas vezes até dolorido entendermos isso, pelo cenário atual que nós estamos vivendo, não é verdade? Coronavírus, pessoas morrendo, perdendo o emprego, coisas ruins acontecendo todos os dias, corrupção. E nós olhamos para essa realidade de um Deus soberano. Se você olhar somente para o micro, somente de forma pequena, isso não é bom. Isso está acontecendo com as pessoas, não é bom. A Bíblia nos chama para olhar de forma macro. Olhe por cima. Veja que todas as coisas que estão acontecendo, a história está correndo para o seu fim. E o fim de tudo, né? No final de tudo, como diz aquela música lá do Grupo Logo, Deus será louvado. Então, essa atitude nós devemos ter diante desse texto e diante de nossa vida. Humildade para sabermos que você não controla nada, que você não tem nada em mãos, que você não controla o tempo. Nós devemos ter essa humildade e também confiança e saber que aquele que controla o tempo é nosso Pai, amoroso e bondoso, e tudo lhe faz como lhe agrada. Diante disso, veja o texto, vamos ler o texto e vamos ver como Salomão distribui aí os blocos de tempo e entendermos então, no contexto geral, o que Salomão quer nos dizer. Certo, irmãos? Vocês ainda estão aí? Tá tudo bem? Todo mundo tá aí ainda? Veja, Salomão fala no verso primeiro, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós falamos. Aí ele começa agora a colocar os blocos de tempo. O primeiro bloco está no verso 2 e 3. Ele é o maior bloco aqui de tempo. Ele diz assim: há tempo para nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. O primeiro bloco aqui de tempos que nós temos no livro de Salomão, Salomão fala aqui em Eclesiastes, na realidade, de estabelecer e destruir. O que Salomão quer nos dizer? Deus propôs tempo para que nós possamos estabelecer, que nós possamos nos estabelecer e estabelecer algo, estabelecer coisas. E Deus também propôs tempo, e isso acontece para que se destrua aquilo que foi estabelecido. Veja, o primeiro tempo que ele usa é o da vida. Né? Aqueles que nascem, porque Deus quis que nascesse. Há tempo para nascer. E a certeza daqueles que nascem, o ímpio fala isso, e é uma verdade. É uma certeza a morte, mas a vida depois da morte, nós cremos nisso, no novo céu e nova terra. Mas Salomão coloca isso de forma muito bela. Aquele que nasce morre. Há tempo para nascer e tempo para morrer. A realidade que Salomão quer nos ensinar é exatamente essa. Há tempo para se estabelecer algo e na mesma vida, esse algo será destruído. Veja, vamos ver só os verbos positivos que nós podemos assim dizer e entender melhor. Há tempo para nascer, para plantar, e aqui também pode ser para lucrar. Veja, ele pergunta lá no começo do livro, que lucro tem um homem de todo seu trabalho debaixo do sol com que se afadiga? Né? Vaidade, tudo é vaidade. Mas aqui Salomão está olhando acima do sol, está olhando para a eternidade, e ele diz, aqui na terra há tempo sim para lucrar.
Há tempo para nascer, para lucrar, plantar. Há tempo para curar e há tempo para edificar. Essas coisas vão acontecer em nossas vidas. Nós vamos fazer isso em nossa vida. É o natural da vida que isso aconteça. Aquele que nasce, ganha, planta, né? Cura de alguma forma possível e edifica. Agora veja os verbos negativos, se nós podemos assim dizer, contrastando com os positivos. Aquele que nasce morre, não é verdade? Há tempo para nascer, tem também para morrer. Se o indivíduo nasceu, é uma certeza que ele irá morrer. Isso é o fluxo natural da vida. Nascer, morrer, plantar. Aquele que planta, aqui não é nem tanto arrancar, mas é de colher. Aquele que plantou, né? E aqui o verbo é trocado, a gente vê plantar como positivo, mas aqui tem plantar como algo negativo, né? Teve força, teve trabalho, ele plantou, e o positivo é colher daquele fruto. Então, se o indivíduo planta, ele colhe. É natural que isso aconteça. Vida e morte, plantar, colher, matar, curar, derribar e edificar. Tudo isso está no propósito de Deus para a humanidade. E todas as coisas acontecem na mão do Criador, como ele de fato quis, para a glória do seu nome. É interessante nós notarmos isso, né? É só um pequeno. As pessoas muitas vezes olham, né, a morte, né, e dizem, rapaz, fulano morreu tão cedo, né? Muitas vezes que fulano, as pessoas falam, fulano morreu tão cedo, né, tão novo. Não existe ninguém que morra novo. Todos nós morremos no tempo determinado por Deus. É isso que Salomão está dizendo. E nem ninguém nasce fora do tempo ou antes do tempo. As pessoas nascem do tempo determinado por Deus. As pessoas nascem e as pessoas morrem. O que Salomão está dizendo é que tudo está no propósito soberano da mão do Senhor, que nada foge do seu controle, que ele propôs tempo para todas as coisas. Imagine, há tempo para se plantar, porque Deus determinou que em um período do ano vai chover e o agricultor pode plantar, porque vai vir chuva e ele sabe que depois não vem chuva, mas é o tempo de se colher o que se plantou. Então, Deus está determinando esse tempo. Esse texto não fala que há tempo para fazer tudo, mas que Deus propôs na eternidade esse tempo para o homem. E é natural que essas coisas aconteçam. Plantar, regar, arrancar, curar, matar, todas essas coisas. Veja, o segundo bloco aqui de tempo fala sobre as nossas emoções. E é interessante aqui, veja o que fala o verso 4. Há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Veja, chorar, prantear, rir e de se alegrar. Sempre ele faz esse jogo de palavras, querendo então rimar para ficar melhor. Mas as emoções humanas, também Deus determina até isso. E isso é muito interessante, meus irmãos. O sábio sabe que tem tempo de chorar, né? E sabe que há tempo para rir. Se você vê alguém que em todo tempo, em toda ocasião está chorando, aquela pessoa está doente, não está normal. E se você ver alguém que todo tempo está rindo, aquela pessoa também é doente, é um psicopata, é alguém que não está no seu juízo certo. A gente lembra aqui do filme, o Coringa, que é interessante, ele está no ônibus, ele começa a brincar com a criança e a mãe briga e ele começa a rir. Aí ele dá um cartãozinho para a mulher, né? Dizendo, não, eu sou doente, eu não controlo o meu riso e tal, e tal, e tal. Aqueles que vivem rindo em toda qualquer situação são tolos. São tolos. A Bíblia nos ensina, o que Salomão está dizendo aqui, há tempo para chorar e há tempo também para rir. Deus determinou esses tempos. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 22, e perceba que isso, como de fato é belo. Isaías capítulo 22, verso 12. Veja. Veja que maravilha e que há tempo.
Isaías 22, veja o verso 12 e o verso 13. Veja o que diz. O Senhor, o Senhor dos exércitos, nos convida naquele dia para chorar, prantear, raspar a cabeça e cingir o circo. Porém, é só gozo e alegria que se vem. Mata-se bois, degola-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e diz: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Veja que interessante. O profeta Isaías leva uma mensagem de arrependimento para o povo e diz: esse tempo agora, queridos, é o tempo de vocês chorarem, se lamentarem pelos pecados de vocês. E o que é que o povo faz? Né? Comer carne, beber vinho. Nós vamos morrer mesmo. Né? Para que a gente vai chorar? Que a gente vai morrer mesmo? Perceba, queridos, como essa não é a mesma mentalidade do ímpio nos dias de hoje. Perceba que o mundo está se destruindo, o tecido social se desgradando, tudo se acabando de forma muito rápida, e os ímpios vivem nas suas sujidades mais e mais, se alegram mais e mais, vivem nas suas orgias mais e mais, não se arrependem dos seus pecados. E o que Deus nos coloca no livro de Eclesiastes é exatamente isso. Há tempo para chorar. A nossa vida não é inteira de risos, nem inteira de choro, mas há tempo em que nós devemos ler a história, ver a providência e nos entristecer com isso tudo. Não, a gente fala, imagine você chega, né? Imagine você chega e o homem perdeu a sua esposa, e você diz, não chore não, rapaz, isso não é tão ruim não. Você vai ver ela um dia e tal. Veja que indelicadeza, e quem faz isso é o tolo. Porque o sábio entende que há tempo de chorar. O sábio sabe que há tempo que você não deve rir ou fazer ou dar explicações. Os amigos de Jó, que pecaram contra Jó, queriam dar explicações do seu sofrimento. Jó, você está sofrendo porque eu acho que você se acha muito justo, veja isso e tudo mais. E nenhum deles traz consolo real para Jó. O que nós devemos fazer diante do sofrimento de quem quer que seja, não é de rir ou tentar interpretar o sofrimento. Nós somos assim, não é verdade? Pai, você está sofrendo. Nós sabemos que quando você tinha 10 anos, você pegou aquele doce lá que sua mãe disse para você não pegar. Então agora chegou a conta, né? A obesidade chegou, é porque foi isso aí, é isso aí. Então, nós somos muito amigos de Jó, né? Diante do sofrimento, nós queremos interpretar e tudo mais. Só que a Bíblia chama a chorar com os que choram. Veja, na vida do mestre, isso acontece de forma marcante, ele como mestre nos ensina isso. Ele chama os discípulos, vamos, Lázaro morre e os discípulos não sabem ainda, mas ele diz, vamos, porque o Filho do Homem vai ser glorificado, vai ser engrandecido, vai ser exaltado, né? Com a ressurreição de Lázaro. Ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, ele fala isso para o seu discípulo, nós vamos, o Filho do Homem vai ser glorificado. Só que no meio do caminho, ele encontra ali com algumas pessoas, e eu imagino que essas pessoas vêm tristes, chorando, dando a notícia, Jesus, Lázaro, teu amigo morreu. E o que é que Cristo faz diante daquilo? Mesmo sabendo que vai ressuscitar a Lázaro, ele chega, não, fique calmo, faz besteira, você tem esse choro, engole esse choro, vamos lá. O que é que ele faz? Ele chora com os que estão chorando. Queridos, muitas das vezes o seu maior consolo para alguém que está sofrendo não é dar um conceito, um sistemático de teologia, mas simplesmente abraçar e chorar com aquele que tem chorado. Mas isso visto como uma posição de fé, né? De ser forte, de crer em Deus, né? Quando alguém chora, se desespera com alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa fala, tu não crê em Deus, não? Porque ele tá desesperado desse jeito, tá chorando desse jeito, né? Como se sofrer fosse uma coisa que revelasse falta de fé, né? Exatamente. A gente sempre fala muito disso, e a gente sempre fala muito disso, né? E às vezes passa batido, mas é exatamente isso que é a teologia da prosperidade. Eu vou falar dos coaches aqui também, mas não agora.
mas que a teologia da prosperidade faz com as nossas almas. Ninguém pode mais sofrer, porque sofrer é sinônimo de falta de fé. Se você sofre, se você chora com alguma coisa, é porque você não tem fé. Que absurdo! Imagine, pense nisso, seu filho morre hoje. O que é que você faz? Não, é assim mesmo, é a vida. Não é, você chora, você lamenta, porque há tempo. O que Deus está dizendo é isso. Eu propus na sua vida um tempo em que você vai chorar por alguma coisa que aconteceu. E isso acontece. Veja, lá em Romanos 12, é interessante, Romanos 12, verso 15, como o próprio Paulo interpreta essa realidade também de Salomão e nos ensina aqui. Romanos 12, verso 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Veja, o irmão está triste? Sem tristeza com ele, chore com ele. Ele está alegre? Se alegre com ele. É interessante que nós somos pecadores, nós somos miseráveis pecadores. Nós não sofremos com os que sofrem, nem nos alegramos com os que se alegram. O irmão conquista alguma coisa, e você, não precisa dessa festa toda. Eu mesmo já conquistei isso, e quando conquistei, nós somos assim, não é verdade? Devemos aprender a ser sábios. O tolo que se comporta dessa forma. O tolo só quer que se alegre com as coisas dele, se tristeza com as coisas dele. Sempre a dor do tolo é maior do que todas as dores de todo mundo. Você já percebeu isso? Sempre a alegria do tolo, ela é a alegria maior do que de todo mundo. Que todo tem que se alegrar com a alegria dele, todo tem que chorar com a alegria dele. Mas ele não quer chorar. Consolar o outro, né? Quando a pessoa diz uma perda, rapaz, eu perdi meu pai, minha mãe, eu tô aqui, eu tô bem, você não tá vendo. Né? A gente nunca se coloca na dor do outro. Mas isso é real, viu? Eu vim pastorear uma igreja, tinha um interessante, tinha um irmão lá e a gente começava a conversar e tudo mais. Ele, não, isso é besteira. O irmão que quebrou uma parte do corpo, não, eu quebrei foi 2 vezes essa parte do corpo. Então, sempre o tolo se comporta assim, sempre a dor do outro é minimizada para a sua dor ser exaltada. Quem sofre sou eu, você não sofre. E sempre a alegria, a sua alegria também é maximizada para você. Não, isso na alegria mesmo é a minha alegria. Chore com o que chora, meu amigo, e se alegre com o que se alegra. Há tempo para isso debaixo do sol. Salomão fala desse respeito das emoções humanas, ele também fala das amizades. Veja, aquilo que eu falei para vocês, Salomão não quer muito aqui que isso esteja em lógica, né? Não é como uma carta paulina, onde Paulo, de forma muito bela, sistematiza ali todas as coisas e nos dá algo muito belo. Salomão quer fazer poesia e o propósito dele é rimar. Ele fala de emoções, aí passa para amizade. Para muita gente, para algumas pessoas pode ter algum significado, pode ter uma certa ligação, mas não tem nenhuma ligação, porque aqui é só uma rima mesmo. Ele fala no verso 4, no verso 5, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. E Salomão está falando do contexto aqui de amizade, nós não entendemos muito bem essa parte, porque fala de ajuntar pedras e derrubar pedras, né? O que é que tem a ver isso? No contexto do Oriente Médio Antigo, quando alguém ajuntava pedras, né? Você olhava para o campo do seu irmão e via um montão de pedras ajuntadas. Aquela pessoa ia para a batalha com outra pessoa, estava juntando pedras. E sinal de amizade era você recolher as pedras do seu campo e botar lá também. Tá aqui, eu estou junto com você. Peguei minhas pedras, juntei com a sua e vamos atacar fulano de tal, vamos destruir ele. Amizade formada. Né? O cara se juntou comigo na briga, na confusão, é meu amigo. E espalhar as pedras é ver o seu irmão juntando pedras para a guerra, para alguma batalha, e você chegar a espalhar. Não, você não vai fazer isso. Isso no contexto médio antigo, se criava-se uma inimizade enorme. Então, o que Salomão está dizendo? Há tempo para criar amizades e há tempo para se desfazer de amizade. Isso é tão interessante, meus irmãos, se você está no ensino médio, e se você ainda vai passar pelo ensino médio, se você já passou, você está passando agora, no ensino médio, onde 16, 17, 15, os jovens estão com as suas emoções, vamos dizer, à flor da pele, e tudo é muito intenso para os jovens nessa época. As amizades do ensino médio
São as amizades para a vida inteira. É isso que os jovens pensam quando estão no ensino médio, quando estão nessa fase etária, não é isso? Mas eu vou ser seu amigo o resto da vida e tudo mais. Muitas vezes isso acontece, muitas vezes isso acontece. E amizades do ensino médio nós levamos para toda a vida. Mas na maioria das vezes, termina o ensino médio, você vai entrando no curso da faculdade, a pessoa vai para outra faculdade, ou às vezes vai para a mesma faculdade, mas é um curso diferente. Você casa, ou aquela pessoa casa e filho, e a vida vai se distanciando. E o que Salomão está dizendo é exatamente isso. Há tempo onde você vai construir amizades. E vai chegar um tempo onde essas amizades vão simplesmente desaparecer. Cristo fala isso. Aquele que ama pai, né, mãe, mais do que a mim, não é de mim. Veja, as amizades, muitas vezes, até por causa do próprio evangelho, são desfeitas. Desfeitas. E o sábio entende isso. O sábio entende que isso faz parte, isso é natural na vida humana. Isso faz parte da vida humana. Se desfazer e ganhar amizades. Exatamente isso que o texto está nos falando. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Veja, e ele fala aqui no verso 6, e é muito interessante esse verso 6, ele fala tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Salomão está falando das resoluções. Tem um puritano que gosta muito de lê-lo, Matthew Henry, ele comenta toda a Bíblia, e sempre preparo o estudo, depois eu vejo ali o que é que ele falou sobre alguma coisa. Aí ele fala nesse texto, tempo de buscar, né, e tempo de perder. Ele diz, há momentos na vida em que Deus permite que nós ganhemos muito dinheiro. Exatamente assim que ele fala. E há momentos da vida em que Deus permite que nós perdemos aquele dinheiro que nós ganhamos. O sábio entende que isso é a vida. Há momentos, meus amigos, que vocês vão ganhar. E nessa mesma vida que você ganha muito, vai chegar um dia que você vai perder aquilo que você ganhou. Isso faz parte da vida. Porque tanta gente se desespera. E aqui que entra a teologia dos coaches. Por que tanta gente vive nesse frenesi maluco de ganhar, de ganhar? Porque eles pensam que a vida é só ganhar. Mas o que a Bíblia nos ensina, que dias você vai ganhar, mas vai ter outros dias que você vai perder. Há dias que você vai juntar, e há dias que você vai, então, espalhar aquilo que você juntou. Isso faz parte da vida, e o tolo não entende isso. O tolo pensa que é só ganhar, que é só ter, que é só possuir. E quando vem, então, o coronavírus, que coloca tudo em xeque, que leva aquilo que ele tinha guardado ou não, ele se desespera. Muito ímpio aí está se matando, se desesperando. A gente já tem casos de gente que está desesperada na vida. Porque eles não esperavam que iam chegar um dia que iam perder aquilo que ganharam. Mas a Bíblia, ela é realista. Salomão, ele é extremamente realista. E ele nos diz, olhando em nossos olhos, você vai viver um tempo que você vai ganhar, você vai buscar, você vai achar. Mas vai chegar um tempo em que você vai perder aquilo que você achou. Que belo, que teologia, meu amigo. Isso aqui é uma teologia. Isso aqui é um ensinamento. O Matthew Henry fala de uma expressão, ele não fala de uma expressão, é uma expressão antiga inglesa, mas para a nossa tradução, podia ser haver navios. Como é que é ver? A gente não pensa muito bem nessa expressão. O que é ver navios, né? Fulano ficou a ver navios. Se você for para a praia, o navio está lá, você vai, joga bola lá na praia, almoça, faz tudo. Dá 6 horas, o navio está lá, no mesmo canto, pouca coisa mais adiante. Você vai para casa, volta no outro dia, o navio ainda está lá, mas está meio longe, mas ainda está lá. Você vai, quando você volta, você não vê mais o navio. E essa expressão é muito bela aqui nesse texto. Deus propôs, meus irmãos, na nossa vida, tempos de resoluções que você tem que abraçar as oportunidades que você tem. Deus propôs isso na sua vida, que há tempos que você tem que, de fato, tomar decisões e abraçar aquelas decisões e de fato, buscar aquilo, porque Deus determinou aquilo. Não fica a ver navios. As oportunidades aparecem e Deus determinou que nós abracemos aquela oportunidade. Mas vai chegar um tempo também em que essas mesmas... Imagina o cara na empresa, chegou lá, ele é crente, comprometido, tem a oportunidade de crescer na empresa, ele cresce. Deus determina isso, ele cresce, ele chega CEO na empresa, ele é o cara da empresa. Fica velho e tudo mais, chega alguém doutorado na Alemanha, mais novo que ele,
ele vai, então, descer, vai ser demitido e talvez nunca mais volte para o mercado de trabalho, porque está muito velho. O tolo se perturba com isso, mas o sábio, que enxerga a vida debaixo do sol, com a mentalidade acima do sol, sabe, Deus determinou essas coisas. Quando eu cresci, foi Deus que determinou. E agora, quando eu desci, também foi Deus que determinou. Eu confio. Veja aquelas duas atitudes que nós falamos no começo do estudo. Eu tenho humildade para reconhecer isso e agora confio na mão daquele que fez. Isso é, de fato, maravilhoso. Deus está no controle de nossas resoluções, aproveitar as oportunidades, saber em que algum momento iremos perder. E ele termina, então. Termina o verso 7 e o verso 8 é um apanhado de toda a vida humana. E ele termina: tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O que ele está resumindo é toda a vida humana. Há tempo para todas essas coisas. Há tempo para, né, tudo que acontece no homem, com o homem, foi porque estava debaixo ali do tempo determinado por Deus. Veja, queridos, se você perceber, há tempo para rasgar, para colher, coser. E ele fala aqui uma expressão, um verbo interessante: há tempo para falar, não é isso? E há tempo para ficar calado. Isso é tão maravilhoso e nós vemos hoje em dia e experimentamos a maravilha que é essas ferramentas da internet. Nós agora estamos usando uma ferramenta da internet. E é maravilhosa quando essa ferramenta é usada para o bem. Mas é horrível quando essa ferramenta é usada para o mal. E nós, como cristãos, devemos entender que há tempo para falar e tempo para estar calado. Caiu uma bomba, né? Eu sempre vi essa coisa. Caiu uma bomba lá no Oriente Médio, na faixa de Gaza. E as pessoas querem comentar sobre aquilo, né? E por mais que elas não saibam, elas querem falar sobre aquilo. Isso é o tolo. O tolo fala de tudo sem saber de nada. Esse é o tolo. A internet nos dá um senso de significado, né? De significado, de relevância. Então, nós pensamos que sempre na internet as pessoas estão dispostas a nos ouvir, querem nos ouvir, né? E aí a gente recebe alguns likes, veja, as pessoas estão interessadas. Ninguém liga para o que a gente fala na internet. Se alguém liga para o que a gente fala na internet, é porque essas pessoas ligam porque a gente está falando fora da internet. Quem está assistindo a gente aqui são os irmãos da igreja, alguns irmãos e tal, montando tudo mais, mas a maioria geral pouco se importa com o que está sendo dito ou desdito. Então, o momento deve entender, o cristão deve entender que há momentos na vida dele que ele deve se calar em alguns momentos. É interessante esse negócio de política, todo mundo fala, rapaz, você viu, o ministro foi demitido. Foi mesmo, que pena. Você cuida da sua saúde mental. Não, tudo o indivíduo tem que dar uma opinião. Tudo ele tem que falar algo porque ele acha que a opinião dele é muito relevante. Ele acha que o mundo não sobreviveria. O sol não se levantaria se ele não chegasse e falasse: eu acho que isso é assim, assim, assado. Deus determinou tempos em nossa vida em que nós devemos nos calar diante de fatos. E determinou tempo que nós devemos falar. Todas essas coisas estão envolvidas na nossa vida. Se você abrir sua Bíblia no livro de Amós, Amós é aí no Antigo Testamento, profeta menor. Veja Amós 5. Amós 5, verso 13. Que livro está sendo estudado hoje, porque eu não assisti desde o começo? Eclesiastes, Cléa. Livro de Eclesiastes, de Salomão. Amós 5, verso 13, veja o que fala. Portanto, o que for prudente, guardará, então, silêncio, porque é tempo mau. O que é prudente, o que é sábio, portanto, nesses dias, né, os dias lá de Amós, de destruição, Deus estava punindo o seu povo. O que é que ele faz, o sábio? Já imaginou como sua vida?
Isso é tão interessante, aquele que fala muito sempre está envolvido em alguma confusão, não é isso? Nas palavras da internet, em alguma treta, porque fala demais, né? Diante das situações que você não sabe, que você não domina, você olha, faz aquela cara lá de intelectual. Difícil, né? É a vida. E segue. Há tempo de falar e há tempo para ficar calado. Isso é tão interessante que Salomão, em Provérbios, vai dizer: é melhor você dormir numa goteira do que na casa com mulher rixosa. Já falou, isso aqui maravilha. Os irmãos, veja, a realidade da goteira, né? Não é água, não é muita água, nem pouca água, é só goteira. Você nem molha, nem fica enxuto. Só aquela água que vai descendo pela cabeça, pela gola, incomoda. Salomão, é melhor você passar o dia aí, nessa goteira, incomodado, nem molha, nem molhado, nem enxuto, do que você ir na casa de uma mulher rixosa que fala demais. Veja o perigo de falar demais. Agora, os homens talvez estão apontando para suas esposas, está vendo e tal. E Judas, na sua carta, fala das características do homem da impiedade. E uma das características do homem da impiedade é que ele vive reclamando de tudo. Será que você não fala demais também, homem? E vive reclamando de todas as coisas? Nada está bom, nada está do seu agrado, né? Tudo é aquela frase, tá bom, mas pode melhorar, né? É sempre reclamando de todas as coisas. Você fala demais. Você não quer grato, rapaz, isso aqui tá muito bom. Vou nem falar nada, tá tão bom que eu vou ficar calado. É a melhor resposta que você pode dar para essas coisas. Tiago, na sua carta, eu quero que você abra em Tiago, quero que você veja isso. Tiago, capítulo 1, isso é muito importante para que nós possamos ver essa realidade. Tiago 1, verso 19, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Essa é, meus irmãos, a realidade. Deus está no controle do tempo, nada sai do seu controle. Entre os dias em que passamos debaixo do sol, temos tempo para tudo que Deus determinou. Isso é ser sábio. Isso é saber viver. Eu quero encerrar, mas deixar ainda algumas perguntas para fazermos aos nossos travesseiros e que você pense a respeito disso, diante do texto. Se Deus é o Senhor do tempo, e se Ele determinou tudo debaixo do sol, Ele determinou todas as coisas que aconteceram no tempo, e se Ele é o Senhor do tempo, como você tem usado o seu tempo? Se nós pudéssemos agora fazer um gráfico da tua vida e pegássemos a hora que você passou no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, no Netflix, na internet, fazendo nada, só passeando pela FaceTime das pessoas, só passeando na internet, navegando na internet, se nós pudéssemos pegar um gráfico e mostrar as horas que você passou no dia. E nesse mesmo gráfico, nós pudéssemos pegar também as horas que você passou em estudo da Bíblia, em oração, em quietude, meditando a respeito das Sagradas Escrituras. Como seria esse gráfico? Seria um gráfico que nós olharemos, vixe, como fulano tem se dedicado à oração. Vixe, como fulano tem estudado a sua Bíblia. Ou seria um gráfico que você se envergonharia. John Piper, ele diz que uma das finalidades das redes sociais é nos julgar no dia do juízo final. Dizer que você teve muito tempo para fazer as coisas de Deus. Você não fez porque você não quis. Queridos, Paulo fala que os tempos são maus e nós devemos aprender a remir o tempo. Você tem aprendido a remir o tempo? Veja, você não precisa saber de tudo do coronavírus. Você precisa se cuidar, você precisa aprender a lavar suas mãos. Você não precisa saber quantas mortes estão acontecendo em Ipixuna do Pará. Você não precisa saber quantas mortes estão em todo o canto. Você não precisa saber disso. Feche a televisão por um momento, saia, desliga o Wi-Fi, esteja só com Deus, ore,
Se você tem a possibilidade agora de estar em casa, nesses dias, veja como você tem negligenciado essas coisas. Há tempo para todas as coisas, pessoal. Então, perceba essa realidade. Como você tem cuidado do seu tempo. Você não precisa saber de todas as coisas. Marta, Marta. Não é assim que eles falam? Só uma coisa para ti é necessária. É Maria, né, que ele fala. E Marta escolheu a melhor delas. Maria escolheu a melhor delas. Talvez você tenha vivido como Marta, correndo para cima e para baixo, fazendo as coisas, preocupado. É o coronavírus, é o Bolsonaro, é não sei o quê, é não sei o quê, não sei o quê. Só uma coisa para ti é necessário, Marta. Sentar aos pés do mestre e aprender dele. Aprenda que a vida não é somente sobre ganhar, mas também perder. Por que as pessoas estão desesperadas aí? Por que as pessoas estão perturbadas hoje em dia? Porque elas só querem ganhar. Nessa teologia do coach nos ensina que pronto, a vida é ganhar. Você vai ganhar sempre. Você vai ganhar domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Você nunca vai perder nada. Sua vida é só de lucro, é só de ganho. A vida real não é assim. Os coaches estão enganados. A Bíblia está certa e eles estão errados. A vida, muitas vezes, é perder. É perdendo que se ganha, né? Não é esse o paradoxo de Cristo? Oração puritana, naquele livro lá, O Vale da Visão, o paradoxo do reino. Quando você vai para baixo é que você está indo para cima. Quando você se humilha é que você está sendo glorificado. Quando você se abate, Deus está te elevando. Quando você perde a sua vida, você está ganhando. Quando você serve a todos, você é o mais servido. Quando você é o último, de fato, você está sendo o primeiro. Perceba, o mundo hoje não diz isso. É só ganhar. E quando esse indivíduo abraça para si essa cosmovisão, que a vida é só ganhar, e quando ela tem uma perca, quando ela perde mãe, pai, filho, esposo, não sei quem, quando perde dinheiro, aquela pessoa se desespera de uma tal forma. Mas isso por quê? Porque ela olhou a vida com os óculos errados. Você tem que olhar a vida com os óculos das Escrituras e saber que a vida não é só lucro, que há perca também nela. É natural que se perca nesta vida. Por fim, queridos irmãos, veja como a vida é curta debaixo do sol. Não é isso que Salomão está falando? Vida e morte, plantar, colher, são verbos, né? O primeiro e o último. Só não quero de fato falar da completude da vida, mas também dessa realidade curta que a vida é. A vida é um sopro, não é verdade? Veja que belo. Salomão está falando de tempo, a vida é breve. De novo, a gente sempre está falando de morte, né? Salomão fala muito de morte. Por que você tem tanto medo da morte? Né? É porque você ainda não morreu. Porque você ainda não morreu. Eu quero lhe convidar essa manhã a morrer. Como assim? Vai me matar? A lei lhe mata, mas o evangelho lhe ressuscita. Morra hoje mesmo com Cristo Jesus, reconhecendo que você não pode, sabendo que você está condenado pela lei, sabendo que você não pode cumprir toda ela. É essa a linguagem do próprio batismo. Né? O afundar alguém nas águas simboliza então a morte. E o levantar aquela pessoa das águas simboliza a ressurreição. A vida é curta. Morra com Cristo e viva para a eternidade. Creia nele e entenda que eu já morri para esse mundo. É essa a linguagem de Paulo aos Romanos. Nós já morremos com ele e ressuscitamos na sua ressurreição. Ele ressuscitou para a minha justificação. Se você viver assim, você vai entender, a vida é curta, mas eu não tenho medo dela. Porque ela não pode me separar do meu Salvador. Ele já morreu por mim. Ele já morreu por mim. Agora, se você ainda não morreu com Cristo, se você ainda continua nos seus pecados, na sua rebelião, de fato você deve ter muito medo da morte. Porque a morte levará ao encontro com Cristo. E naquele dia você vai experimentar a morte eterna.
crê em Cristo, morra com Ele e viva eternamente com Ele. Amém, meus irmãos? Curve a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Vamos orar mais uma vez e dar graça a tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, santo é o teu nome, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por tua santa bondade. Te rogamos, Senhor, nos ajuda a viver o nosso tempo e glorificar o teu nome. Nos ajuda, Senhor, a remir o tempo, nos ajuda a glorificar o nome do teu Filho no tempo. Sabemos que o Senhor é Senhor de todas as coisas e que possamos viver, Senhor, para a glória do teu nome. Não deixa que Satanás assalte nosso tempo, não deixe que o nosso pecado, Senhor, corrompa o nosso tempo, mas que possamos, Senhor, mais uma vez viver para a glória do teu nome. Nos ensina, Senhor, que o dia possa ser para o teu agrado esse dia, no teu deleite e em dependência a ti. Em nome de Cristo, Pai, que nós choramos, por intermédio do teu Santo Espírito. Amém. Amém, meus irmãos? Maravilha. Nós ficamos por aqui. 6 horas nós vamos